Olá, pessoal! Espero que todos estejam bem e vamos para mais uma aula do sétimo ano. Vamos continuar com o nosso estudo. Nessa aula, vamos falar sobre, primeiramente, de potências com expoentes negativos, certo? O que é uma potência com expoente negativo? Vamos ver aqui, ó. Sabemos que 8 elevado a 5 dividido por 8 elevado a 7 é igual. Vamos usar a propriedade de divisão de base igual. Eu conservo a minha base, que é meu 8, e eu subtraio os expoentes, os primeiro menos o segundo, 5 menos 7, certo? 5 menos 7. Isso vai me dar um número negativo, né? Porque o 7, ele é maior que o 5. Então, se eu tenho 5, mas eu estou devendo 7, eu pago esse 5, mas ainda fico devendo 2. Ou seja, isso é igual a 8 elevado a menos 2. Mas o que significa esse 8 a menos 2, né? Número estranho. Um 8 elevado a uma potência negativa. Então, vamos ver aqui como é que a gente faz. Ó, representando essa operação por meio de frações. 8 elevado a 5 dividido por 8 elevado a 7. Então, olha só. Em cima eu escrevo 5 números, 8, né? Então, eu tenho 1, 8, 2, 3, 4. Tenho 5 números, 8. Escrevi eles 5 vezes. Agora, embaixo, eu vou ter que dividir. Meu 8, eu vou escrever quantas vezes meu número 8? Eu vou escrever 7 vezes meu número 8. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí, o seguinte. Na divisão, eu posso cancelar os valores iguais. Olha só. O que ele fez, na verdade, aqui? Ó, este 8, ele cancelou com este 8, certo? Este 8, ele cancelou com este 8, sempre um de cima com um de baixo. Este 8 cancela com este 8 cancela com este, e este 8 cancela com este. Lembra-se, na divisão, se eu cancelei todo mundo que está em cima, o valor que sobra é 1, tá? Olha só, 2 vezes 2 vezes 2. Aliás, 2, vou colocar só 2 vezes 2. Isso dividido por 2 vezes 2 vezes 2. Ó, 2 vezes 2, ele é 4. E 2 vezes 2 vezes 2 vai dar 8. Só que é o seguinte, eu posso dividir em cima e embaixo por 4, ó. Isso vai dar 1 e aqui vai dar 2. Ou, outra maneira que eu poderia ter feito é... Vamos ver aqui de uma caneta diferente. O 1, o 2 cancela com 2, esse 2 cancela com 2. Então, sobrou um valor 1, porque eu cancelei todo mundo aqui, tá? Certo? Sobrou 1 em cima e sobrou um 2 embaixo. Então, 1 dividido por 2, tá? Lembre-se disso, ok? Vamos então aqui, ó. O que sobrou? Olha só, sobrou um 1 em cima, como eu acabei de explicar, certo? Dividido por quem? Dividido pelo... Ó, sobrou quem embaixo? Sobrou um 8 aqui e um 8 ali. E 8 vezes 8 é 64, né? Mas escrevendo ele em potência, 8 vezes 8 é 8 ao quadrado. Então, sobrou 1 em cima e sobrou 8 elevado ao quadrado embaixo. Olha só, lembrando-se que 8 elevado à quinta dividido por 8 elevado a 7, a gente tinha aqui no começo, ó. Ele é 8 a menos 2. 8 a menos 2, então, é a mesma coisa que 1 sobre 8 ao quadrado, certo? Conseguiu compreender? Então, aqui, ó, assim, 8 elevado a menos 2 é a mesma coisa que 1 sobre 8 ao quadrado. Então, quando eu tiver, por exemplo, se eu tiver um 6 elevado a menos 3, é a mesma coisa de eu tiver 1 sobre o 6, só que eu elevo ao expoente positivo. Eu ignoro esse sinal, eu coloco 1 sobre o valor, e o expoente embaixo, ele é positivo. O que era negativo, então, virou positivo. Então, quando eu tenho um número elevado a um expoente negativo, este aqui é o que a gente chama de inverso, né? Se eu quiser saber o inverso de 6 ao cubo, o inverso de 6 ao cubo, ele é 1 sobre 6 ao cubo, ok? Certo? Então, assim que a gente faz. 6 elevado a menos 3 é a mesma coisa que 1 sobre 6 elevado ao cubo, ok? Vamos, então, continuar aqui, ó. Qualquer número não nulo
Ou seja, não pode ser o valor de zero elevado a um expoente inteiro negativo é igual ao inverso deste número elevado ao oposto do expoente, certo? É o que eu acabei de explicar. Então, se eu tenho 5 elevado a menos 3, eu tenho 1 sobre 5 elevado a 3, certo? 5 elevado a 3 é a mesma coisa que 1 sobre 5 ao cubo, que me dá o valor de 1 dividido por 125. Eu sempre coloco os valores em formato de frações, raramente eu faço o decimal. Só aqui embaixo que eu vou começar a fazer, tá? Certo? Mas quando eu tiver números inteiros, vamos deixar em formato de frações, que é muito mais fácil. Ou seja, se você colocar na calculadora isso aqui, a resposta vai vir completamente errada. Então vamos lá, aqui ó, neste outro valor. Eu tenho 1 sobre 2, meio, tudo isso elevado a menos 4. Ou seja, o 1 está elevado a menos 4 e o 2 também está elevado a menos 4. Certo? Então, o que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que inverter, ó. O que está em cima vai para baixo e o meu expoente fica positivo. Olha só, meio elevado a menos 4 é a mesma coisa que 2 sobre 1 elevado à quarta, certo? E 2 elevado à quarta é o que eu copiei aqui. Deveria ter o 1 elevado à quarta também, mas 1 elevado à quarta é 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, que é 1. E sempre quando tem 1 embaixo, eu poderia escrever ele aqui, mas na verdade ele nem aparece, tá? Ele não aparece. Então, não precisa escrever ele aqui embaixo, quando ele é o 1. O 1 não escrevo no denominador, tá? Aqui ele escreveu o 1 no denominador, mas não precisa. Então, e 2 elevado à quarta é a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 2 é 8, e 8 vezes 2 dá 16, é o que a gente tem aqui, certo? O nosso valor, 16. Olha só, 2 terços, 2 dividido por 3, elevado, tudo isso elevado a menos 3. Ou seja, eu inverto o que está aqui, o 3 vai para cima e o 2 vai para baixo, certo? E meu expoente fica positivo, ele era negativo e ele ficou positivo, certo? Aí eu distribuo, o 3 vai tanto para a parte de cima, certo? O 3 vai para essa parte de cima, mas ele também vai para a parte de baixo, ok? O 3 ele vai para a parte de cima, mas também vai para a parte de baixo. Por isso que aqui fica 3 elevado ao cubo, e aqui fica 2 elevado ao cubo. 3 elevado ao cubo é 27, 2 elevado ao cubo é 8, certo? 3 vezes 3 vezes 3, 27. 2 vezes 2 vezes 2, 8. Aí agora a gente tem aqui ó, um número decimal, 0,5, ou seja, metade de 1. 0,5 é a metade de 1, elevado a menos 2. Então, o que eu faço? Eu inverto, lembrando que é como se aqui sempre tivesse 1. Então, eu inverto, o 1 vai para cima e o 0,5 vai para baixo, certo? E o meu expoente fica positivo lá na parte de baixo, certo? Por quê? Porque aqui ficaria 1 elevado ao quadrado, só que 1 elevado ao quadrado também é 1. Por isso eu não preciso nem escrever, ó. Então, esse meu expoente fica positivo, mas na parte de baixo. Agora, 0,5 ao quadrado é a mesma coisa que... Isso aqui é 0,5 que multiplica 0,5. Se a gente fizer essas contas, vai me dar o valor de 0,25, certo? Então, vai ficar 1 dividido por 0,25, certo? Outro exemplo, 0,3 elevado a menos 3. Então, vai ficar 1 sobre 0,3 e o expoente fica positivo, só que na parte de baixo, certo? O expoente positivo. E 0,03 elevado ao cubo é a mesma coisa que a gente ter 0,3 que multiplica 0,3 que multiplica 0,3. Fazendo essas contas, a gente vai chegar nesse 0,027, tá? É só fazer as contas com decimais, como a gente aprendeu anteriormente. Então, o resultado é 1 dividido por 0,027. Ok? Vamos prosseguir aqui, ó. Vamos, então, fazer alguns exercícios. Nesse exercício 10, calcule as potências. A. 3 elevado a menos 2. Olha só, lembra? Quando o expoente é negativo, o que eu faço? Já que eu só tenho a parte de cima, isso aqui vai virar 1 sobre 3.
E o menos 2 vai virar um 2 positivo. O que era negativo virou um positivo, certo? Então, isso é a mesma coisa que 1 dividido por... Quanto que é 3 ao quadrado? 3 ao quadrado é 3 vezes 3. 3 vezes 3 é 9. Então, 3 elevado a menos 2 é a mesma coisa que 1 nono, certo? 1 sobre 9. Vamos para o item C. 7 elevado a menos 2. 7 elevado a menos 2, então é só eu inverter. Eu coloco o 1 em cima e o 7 embaixo. E o expoente ele fica positivo, certo? 1 dividido por 7 ao quadrado. Quanto que é 1 dividido por 7 ao quadrado? 7 ao quadrado é 7 vezes 7, né? Que me dá o valor de 49. Tudo bem? Então, 1 sobre 7 ao quadrado é a mesma coisa que 1 sobre 49, que também é a mesma coisa que 7 elevado a menos 2. Temos várias maneiras de escrever a mesma coisa na matemática, lembre-se disso. Vamos para o item E. 1 quinto elevado a menos 3. Então, o que a gente faz? A gente faz o seguinte, a gente inverte, o 1 vai para baixo, o 5 vai para 5, e tudo isso vai ficar elevado a um expoente positivo, tá? Então, isso vai dar 5 elevado ao cubo dividido por 1 elevado ao cubo. Eu nem precisaria escrever este 1 elevado ao cubo embaixo, tá? Então, só ficaria só 5 elevado ao cubo, porque esse aqui eu não preciso escrever. 1 elevado ao cubo é 1 vezes 1 vezes 1, que me dá o próprio valor de 1. Mas 1 eu não preciso escrever quando ele está na parte de baixo, tá? E isso é, 5 vezes 5 vezes 5. O resultado de 5 vezes 5 vezes 5, é só fazer as contas, vai me dar 125, certo? Então, 1 quinto elevado a menos 3 é a mesma coisa que 125. É este o valor. Item G, 4 elevado a menos 1. Então, lembrando, vai ficar 1 sobre 4 e ele ficaria elevado a 1. Só que o 1 no expoente, ele precisa aparecer? Não. Certo? Ele não precisa aparecer. Ficaria apenas 1 quarto. 4 elevado a menos 1 é a mesma coisa que 1 quarto. Certo? O expoente não precisa aparecer neste caso. Ok? Item I. 0,2 elevado a menos 2. Então, é 1 dividido por 0,2 elevado ao quadrado. Certo? Então, é 1 dividido por... Agora, a gente faz 0,2 multiplicado por 0,2. Quanto que vai dar isso aqui? Então, 2 vezes 2 é 4. Tenho duas casas decimais depois da vírgula. Vai ficar 0,04. 1 dividido por 0,04. Lembrando-se de como a gente faz as contas com vírgula, certo? Vamos lá. K. 1,2 elevado a menos 2. Essa daqui eu vou até fazer a conta. Vamos lá. Então, vai ficar 1 dividido por 1,2 elevado ao quadrado. Então, é a mesma coisa de eu ter o quê? 1,2 que multiplica 1,2, certo? Vamos fazer essa conta? 1,2 que multiplica 1,2. Vamos ver quanto é que dá. 2 vezes 2 é 4. 2 vezes 1 é 2. Mais 1 vezes 2 é 2. Mais 1 vezes 1 é 1. 4 mais ninguém vai dar 4. 2 mais 2 vai dar 4. 1 com ninguém vai dar 1. Tem uma casa decimal aqui e tem mais outra casa decimal aqui, ó. Casas que vêm depois da vírgula. 1, 2. Então, conta aqui, ó. 1, 2. Aqui eu coloco a minha vírgula, certo? Ali que eu coloco a minha vírgula. Opa. Então, é isso. 1,2 vezes 1,2 é exatamente 1,44. Então, vamos colocar o valor aqui. É 1 dividido por 1,44. Este é o meu resultado. Certo? 1 dividido por 1,44. Ok? Então, vamos passar aqui para o próximo tema que nós temos aqui na nossa aula de hoje. Vamos falar sobre raiz quadrada de um número racional.
que seria a raiz quadrada de um número racional? Raiz quadrada a gente já viu o que é. Então, vamos tirar a raiz quadrada de um número racional. Ó, exemplos. A. Vamos determinar o valor de raiz quadrada de 9 quartos. Raiz quadrada de 9 quartos. Raiz quadrada de 9 dividido por 4. Então, quanto que vai dar isso? Olha só. Raiz quadrada de 9 quartos é a mesma coisa que eu passo a raiz tanto em cima quanto embaixo. Olha só. Raiz quadrada de 9 dividida por raiz quadrada de 4. E quanto que é a raiz quadrada de 9? Raiz quadrada de 9 é a mesma coisa que raiz quadrada de 3 ao quadrado. Certo? E como aqui está elevado ao quadrado, o meu resultado ele é o 3, certo? É como se acontecesse o seguinte. Esse quadrado cancela com a raiz, porque o quadrado do expoente cancela com a raiz quadrada. Então, só me sobra o valor de 3, certo? Então, raiz quadrada de 9 dá 3. E a raiz quadrada do 4? Raiz quadrada do 4 é a mesma coisa que raiz quadrada de 2 elevado ao quadrado. De novo, a mesma coisa, olha só. Quadrado cancela com a raiz, certo? E isso me dá o valor de 2. Então, raiz quadrada de 9 é 3, raiz quadrada de 4 é 2, certo? Portanto, ó, raiz quadrada de 9 quartos é 3 sobre 2, certo? Vamos deixar aqui o resultado em fração. O que é 3 sobre 2? Tenho 3 partes que seriam divididas em duas, né? Então, é como se eu tivesse, por exemplo, se eu tivesse um círculo aqui, outro círculo aqui, ó. Está dividido em duas partes cada círculo. E eu pego 3 dessas partes. 1, 2, 3. Ou seja, só sobrou essa partezinha aqui que eu não peguei. Certo? Então, isso é 3 sobre 2. É como a gente representa a fração de 3 sobre 2. Ó, aplicamos a raiz quadrada no numerador e no denominador da fração. Foi isso que nós fizemos aqui. Certo? Item B. Vamos determinar o oposto de raiz quadrada de 9 quartos. O oposto, sempre quando eu falo oposto, quer dizer o valor que eu tenho, mas com o sinal trocado. Aqui ele é positivo. Olha só, se eu quiser menos 2, quem é o oposto de menos 2? O oposto de menos 2, ele é o 2, certo? E se eu colocar o próprio 2, quem é o oposto do 2? O oposto do 2 é o menos 2. Eu só troco o sinal do número, ok? Quando eu falo de oposto, eu só troco o sinal. E é isso que ele está falando. O oposto de raiz quadrada de 9 quartos, certo? O oposto quer dizer que eu troquei o sinal. Ele era positivo, ficou negativo. Então, esse negativo esse prevalece e eu faço raiz quadrada de 9 dividido por raiz quadrada de 4, assim como eu fiz lá em cima. O sinal prevalece de novo, certo? Eu tiro a raiz quadrada do 9. Raiz quadrada do 9 ele é o 3. Raiz quadrada do 4 é o 2. Então, ficou menos 3 sobre 2, certo? Então, determinamos o oposto de raiz quadrada de 9 quartos, certo? C. Eu tenho 0,09. Olha só, 0,09 igual a 0,3. Isso significa o quê? Se eu pegar o 0,3 e multiplicar por 0,3, fazendo as contas, isso vai me dar o valor de 0,09, tá? Ok? Por isso que raiz quadrada de 0,09 é 0,03, certo? Agora aqui, ó, D, 0,0144. Isso é o 0,12. Por quê? Porque se eu pegar 0,12 e multiplicar por 0,12, isso aqui me dá esse valor monstro ali que ele colocou, 0,0144. Ok? Então, basicamente é isso. Vamos ver, então, alguns exercícios sobre essa parte. Nesse exercício 11, determine o valor das raízes seguintes. Raiz quadrada de 4 sobre 9. Então, vamos fazer isso aqui, ó. Olha só. Assim como a gente tinha feito antes, ó. Vamos ter que tirar a raiz quadrada de cima e tirar a raiz quadrada de baixo, certo? Raiz quadrada de 4
Quais dois números que multiplicados vão dar 4? É o 2. O 2 multiplicado por ele mesmo vai dar 4. Então, vamos lá. Raiz quadrada de 9. Quais dois números, o único número, aliás, que multiplicado por ele mesmo vai dar o 9? Vai dar o 3, ok? Vamos agora para esse item C. Raiz quadrada de 1/4. Então, isso aqui é raiz quadrada de 1 dividido por raiz quadrada de 4. Bom, raiz quadrada de 1, o 1 ele é a mesma coisa que 1 ao quadrado. Raiz quadrada de 1 sempre sai como o próprio 1, tá? Agora, a raiz quadrada de 4, a gente sabe que a raiz quadrada de 4 ela é 2. A gente fez aqui no exercício anterior. Vamos então para o item E. Menos raiz quadrada de 25 sobre 9. O menos eu carrego ele até o final da equação. Então, vamos fazer raiz quadrada de 25, tá? Raiz quadrada de 25 dividido por raiz quadrada de 9, certo? Menos eu carrego aqui. Raiz quadrada de 25, qual número que elevado ao quadrado vai dar 25? É o 5, né? Porque 5 ao quadrado, ele me dá 25. Então, raiz quadrada de 25 é 5. Dividido por raiz quadrada de 9. A gente já viu aqui que a raiz quadrada de 9 ela é o 3, certo? Raiz quadrada de 9 é 3. Raiz quadrada de 25 é 5. Raiz quadrada de 9 é 3. Então, o resultado é menos 5 dividido por 3. Ok? Vamos, então, aqui em cima. Próximo item, G. Raiz quadrada de 4 sobre 25. Então, vamos fazer isso aqui. Vai ser a raiz quadrada de 4 dividido pela raiz quadrada de 25. Certo? Raiz quadrada de 4, 2 ao quadrado, ele é 4. Então, a raiz quadrada de 4 é o próprio 2. Raiz quadrada de 25, 5 ao quadrado dá 25. Então, a raiz quadrada de 25 é o próprio 5, tá? Agora, item I, menos raiz quadrada de 1 sobre 64. Então, vai dar menos raiz quadrada de 1 dividido por raiz quadrada de 64. Que é igual a menos. Raiz quadrada de 1, a gente já sabe que é 1. Agora, raiz quadrada de 64, o 8 vezes 8 dá 64. Então, a raiz quadrada de 64 é o meu 8. Então, o resultado é menos 1 sobre 8. Item K, raiz quadrada de 0,25. Certo? Então, olha só. Raiz quadrada de 0,25. O que eu vou ter que fazer nesse caso? Isso aqui, ó, eu posso escrever da seguinte maneira. O 0,25 é o 25 dividido por 100. Tá? Por isso que é 0,25. É como se eu andasse duas casas decimais para cá. Aí eu coloco dividido por 100. Então, raiz quadrada de 25 em cima e vai ficar a raiz quadrada de 100 embaixo. Certo? Raiz quadrada de 25 a gente sabe que é 5, né? Porque 5 vezes 5 dá 25. Agora, 10 vezes 10 dá 100. Então, raiz quadrada de 100 é 10. Certo? Agora, se eu pegar e dividir o 5 por 10, olha só, 5 não dá para dividir por 10, então vou ter que acrescentar um 0 e uma vírgula. 5, aí acrescento o 0 aqui em cima, tá? 50 dividido por 10 vai dar 5. Então, o resultado disso aqui é 0,5, ok? Vamos então para este último que eu vou fazer, que é o item M. Isso vai dar raiz quadrada de 81 dividido por 100. Porque tem duas casas decimais depois da vírgula, por isso que eu divido por 100. Se tivesse só uma, dividiria por 10. Se tivesse 3, por exemplo, se fosse 0,811, aí eu dividiria por 1000, tá? Ok? Opa, que eu fiz uma besteira aqui. Certo. Então, vamos voltando aqui. Isso é a mesma coisa que a raiz quadrada do de cima dividido pela raiz quadrada do de baixo. Raiz quadrada de 81 é 9, por quê? 9 vezes 9 dá 81. Então, raiz quadrada de 81 é 9. Raiz quadrada do 100 a gente já sabe que é o 10. Então, isso aqui é dar 9 dividido por 10.
E se eu quiser e dividir 9 por 10, vou fazer aqui em cima a conta, tá? 9 dividido por 10. 9 não dá para dividir por 10, então coloco um 0, e acrescento um 0 aqui em cima. 90 dividido por 10 é 9. Então isso aqui é 0, isso é igual a 0,9. Certinho? Então, basicamente essa aula que eu tinha para falar para vocês. Muito obrigado pela atenção. Façam os exercícios e até mais!